Coloca esse trechinho do Pavinato, que eu acho que é o ponto que você precisa para entender que esse crime que eles estão querendo imputar ao Bolsonaro, na Constituição não pode ser dessa forma. Hein? Fala, Pavinato, tenta explicar o que está acontecendo aí, vai. É isso que aconteceu. Trocaram rótulo, colocaram rótulo de Guaraná no veneno e estão dando veneno para a gente, dizendo que é Guaraná. Mas não é assim que funciona. Aí eu fico vendo o chat aqui, muita gente fica mandando artigo do Código Penal. Eu conheço o Código Penal de ponta cabeça e do avesso, meus filhos, que você mandou aqui, né? Comandando o artigo do crime de golpe. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça, né, obstruir, derrubar, interferir em poder legitimamente constituído ou alterar a ordem constitucional. Bom, leia o que você está escrevendo aqui e você vai ver que os ministros do STF eles têm que ser enquadrados nesse tipo, porque eles usam da violência e da grave ameaça. A violência é o quê? A prisão é uma violência. Você ter uma busca e apreensão na tua casa é uma violência. Você de um inquérito sigiloso ter partes vazadas para a imprensa, selecionadas pelo gabinete, isso é uma violência moral. Então, nós temos aqui a violência e a grave ameaça, que é o medo que se instalou no Brasil. O brasileiro tem medo de falar. Então, o STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes, ele usa de violência, ele usa de grave ameaça, ele interfere nos poderes legitimamente constituídos. O STF tirou do Congresso a imunidade parlamentar. O STF tirou do presidente da República o direito, o poder que ele tem de conceder o perdão, como no caso do Daniel Silveira. Eu tinha falado sobre isso, não o TSE tirou da coligação para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro o direito de ter um processo distribuído e analisado. Ele nem distribuiu, já aplicou litigância de má-fé. Ele passou por cima do Legislativo quando fez aquela resolução em 20 de outubro de 2022, sendo que só podia fazer até o dia 5 de março de 2022. Então, com isso, ele alterou a ordem constitucional, ele interferiu em poderes constitucionalmente, legitimamente constituídos, tudo com emprego de violência e grave ameaça. Só que o Alexandre de Moraes não tentou. O crime é tentar, né? Porque quem consegue... Agora, entre tentar e conseguir é pior. Vocês não concordam? Ninguém aqui está defendendo que seja normal, que seja sadio você discutir a morte de quem quer que seja. No caso do Janot, ele fez essa confissão em 2017. Em 2017 não existia esse tipo penal ainda. Mas existia tentativa de homicídio. E por que não aconteceu nada com o Janot? Não existia o tipo penal ainda que eles estão citando do golpe de Estado. Isso surgiu em 2019. E nem sei para quê. O Congresso enfiou no Código Penal e o presidente Jair Bolsonaro assinou. Mas o Janot, ele diz que tentou, foi lá, mas ele mesmo desistiu. Então não é crime, porque é ato preparatório. Veja o que é. Veja, ele pegou a arma, foi ao STF, disse que ia atirar no Gilmar Mendes e se matar. Que maior exemplo de ato preparatório que esse? É ato preparatório. Ele desistiu. Como PGR, ele podia entrar armado no Supremo? Ele tinha porte. Se ele tivesse porte, sim, como PGR. As notícias posteriores, segundo o próprio Gilmar Mendes na sequência, ele falou que naquela data nem em Brasília, a data que ele afirma no livro, nem em Brasília ele estava. E ele falou na prévia de lançamento do livro. Também, e outra, ele escreveu, deixou isso por escrito. Ele mesmo. Mas veja, é um ato preparatório. Agora, no caso do Márcio, do Conte, da Folha, ele sugeriu um golpe de Estado. Aí já existia inquérito de fake news, aí já existia inquérito de milícia digital, aí já existia crime de golpe de Estado. Por que o Conte não está nesse inquérito? E outra coisa, se é um inquérito para fake news e outro para milícia digital, e os inquéritos têm que ter objetos definidos, como é que a gente está tratando nesses inquéritos ilegais de uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra? João, passo para você. Boa, Pavinato. E você vê que Pode tirar, a gente faz vem sendo feitos esses recortes da realidade, né? É um ato preparatório.
Você entendeu? Ele traz o caso do Janot, que ameaçou o Gilmar Mendes, formalmente ali, né? Ele declarou, formalmente não, ele declarou publicamente que ele iria atentar contra o Gilmar Mendes e se matar, e não foi preso. Agora, por que querem prender o Bolsonaro por um ato preparatório? Porque ele é o Bolsonaro. Não, porque ele está Porque ameaçando é o Bolsonaro. as eleições de 2026, né? Eles já viram o estrago que o Bolsonaro solto fez nas campanhas municipais e querem tirar ele do jogo, mas ele está inelegível, é só vocês não liberar a elegibilidade dele, poxa, não precisa Mas eles prender. querem justificar, eles querem humilhar, eles querem botar o Bolsonaro na cadeia. Exato. Agora, Thiago, você viu que tudo o que ele falou, o Pavinato falou antes, tudo que o Alexandre de Moraes faz contra a Constituição, fora da lei, é crime. Você vai duvidar que um cara desse não tem intenção, não vai conseguir colocar? É. Ele não dá explicações. Ele vai lá e faz do jeito dele. O Cabral tá solto. O Sérgio Cabral tá solto com um podcast falando que vai vir candidato a deputado federal, que é o sonho dele, e vai ser eleito. E quantos esse cara matou não foi com arma, foi com a canetada. O roubo que esse cara fez aqui no Rio de Janeiro vai falar que o dano que ele causou não é maior do que aquela senhorinha da Bíblia, condenada a 400 anos de prisão e tá solto. Canta aí, Roberto. Agora, vamos lá, tirar isso aqui que tá me atrapalhando. Canta, Roberto Carlos. Aí eu falo para você, não pode ser sério um país desse. Não é sério. Não. E agora, você tem como duvidar? Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro, se não for preso por ele, vai ser preso por outro crime. E vai ser preso, Thiago. Vai pra cadeia. E ele sabe disso. Eles não vão prender o Bolsonaro. A gente pode fazer uma aposta no ar aqui. Eles não vão fazer, não porque eu não duvide que eles sejam capazes. Eles são. Só que se eles aplicarem esse autoritarismo mediante a contrariedade da opinião pública e das redes sociais, o risco do impeachment do Lula fica gigante. O risco do povo na Lula é bom. O risco do povo na rua, que é o maior medo de um político, é muito grande. E vai ter a pressão popular nos deputados e nos senadores. Vai porque o Congresso está armado. Tem muito deputado, tem muito senador de direita. Tem agora aí o Pavanato aqui em São Paulo, foi eleito uma votação avassaladora, né? Um cara de extrema direita. Tem muita gente para colocar o povo da direita na rua, não para quebrar nada, com organização, sem baderna, porque de fato o país não pode ficar do jeito que está, né? A gente não gosta de incentivar atos como a gente viu, caras pintadas lá atrás, o próprio Felipe falou que foi para a rua por conta do Bolsonaro. Eu não perco meu tempo com isso. Eu acho que a rua, ela é um lugar que pode te inflamar de uma forma negativa. O 8 de janeiro é um exemplo disso que eu estou falando. Muita gente de bem ali se inflamou. Eles não foram naquela intenção, realmente não foram foi naquela intenção, mas se inflamou. Você vai num estádio de futebol para torcer para o seu time. Chega lá, tem meia dúzia de corintiano batendo no palmeirense, você pode se inflamar e entrar no meio. Isso é um perigo. Então, se você tem família, né, você tem que cuidar bem do seu lar, cuidar bem da sua cabeça. Por isso que ninguém está aqui incentivando nenhum tipo de manifestação popular que possa gerar problemas aí pessoais para ninguém. Mas eu acho que o clamor pode falar mais alto e aí pode surgir mais um monte de tio França, né, e pode acontecer um monte de coisa ruim aqui que a gente não quer que aconteça, mas se continuar com essa patifaria da luta pelo poder, simplesmente pelo poder, porque todo poder emana do povo e todo detentor desse poder deveria estar lá para servir o povo. Só que a esquerda não quer estar lá para servir o povo. Quer estar lá para fazer Janja Palusa, quer estar lá para fazer viagem no Dia dos Namorados para a França e para a Suíça, né? Quer estar lá para comprar tapete caro, quer estar lá para Janja conhecer o Macron. Cara, isso está ficando ridículo, porque isso aí para mim não é presidencialismo, isso é monarquia. Né? Enquanto a gente tiver monarcas disfarçados de presidentes ali, o país continua afundando. Né? Se tem 33 milhões de pessoas passando fome, isso é um tapa na cara, né? O Janja Palusa aí. Não sei quantos faz um milhões. Evento, 33 milhões de reais jogados no lixo. Né? Qual a efetividade daquilo ali? Né? Não tem efetividade nenhuma, simplesmente um gasto de dinheiro público absurdo para finalidade nenhuma.
Né? Só faltou levar a Tertuliana Lustosa lá. Sabe a Tertuliana Lustosa? Você viu o vídeo da Tertuliana Lustosa? Não vi, Aquela não. que foi fazer educando com não sei o que lá na faculdade. Ela quis educar. Educando com furico? Com furico? Foi a Tertuliana Lustosa. Ela fala que é uma traveca da peste. Ela mesmo falou que ela é a traveca da peste, uma trava da peste. Então só faltou levar a Tertuliana lá no Janja Palusa. Então a gente não pode ser mais refém desse tipo de política. Isso tem que acabar. Né? O Brasil é muito grande. Se é Michele xingando alguém, quando ela... Nossa, meu Deus do céu. Imagina, se a Michelle ia estar em todos os telejornais da Globo. Aonde que você viu a frase da Janja na Globo? Eles tentam esconder, é uma coisa bizarra, ridícula. Porque até o Lula tenta esconder a Janja, né? Nesse momento, então, até o Lula tenta esconder a Janja. Não consegue, né? Não consegue. O amor é muito grande. Então a gente tem que ficar atento com isso. Né? Era uma tutora do... Aí que eu falo, uma pessoa comum. Vamos lá. O pessoal critica muito a Michelle. Agora você que está aí. Vamos lá. Lula. Pedreiro. Lá trabalhando no Nordeste. Tu acha que Janja vai olhar para aquele senhor lá de 70 e poucos anos? Vai querer alguma coisa com Lula? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Se fosse aqui no seu vizinho, se fosse você que ama o Lula, se fosse seu vizinho, você vê uma garotinha com um idoso, que é um idoso, 70 e poucos, passou de 60 e idoso. Uma menininha ali, né? Toda saidinha, uma militante política, militante do PT, vai lá e se aproveita de um senhor. Porque o que ela está fazendo ali está se aproveitando de um senhor, de um idoso. Ela não está se aproveitando de um idoso, ela está se aproveitando do dinheiro público do povo, que esse idoso tem acesso pelo cargo que tem. É isso que ela está fazendo, né? É isso que ela está fazendo. E eu fico muito triste, Felipe, quando a gente começa a debater, demorou muito tempo para eu poder entender o meu papel, né, aqui nessa plataforma. E por muito tempo, para o canal dos aposentados mesmo, eu falei, não faz sentido eu ficar externando minha opinião política aqui, porque isso de nada muda, né? E a gente viu que a força política do nosso público é muito fraca. Infelizmente, é uma constatação que a gente coloca a cara a tapa e testa na pele, né? Eu saí candidato a vereador aqui, eu sei o que eu estou falando. Dificilmente o aposentado consegue se unir para votar certo e para eleger um candidato. Teve o Antônio Furtado, que já se ferrou, o próprio Ricardo Silva também já deixou um pouquinho a bandeira de lado, porque viu que também não é o caminho do voto é a juventude, infelizmente, né? E a gente paga essa conta aí quando a gente aposta no aposentado e pensionista. Então eu falei, olha, politicamente não faz muito sentido falar para o aposentado, mas no canal que a gente está aqui expandindo, que é o Brasil Inteligente, faz muito sentido. E eu fico muito triste quando vem o pessoal aqui e fala assim, Thiago, tá bom do jeito que tá, é assim mesmo, né? E aí, às vezes, ainda quando fala assim, fala com educação. Mas tem gente que me chama de feioso, né? Porque eu critico o Lula e tudo mais, que o Lula é bom, que o Lula é isso, que é aquilo. Eu fico muito triste, porque não é porque eu não goste do Lula. Eu gosto do meu país, eu amo o meu país. E eu tenho certeza que a gente tem potencial para ser uma nação muito maior e muito mais forte economicamente, muito mais provedora de bons momentos em família, que a gente pode sim trabalhar menos, como a deputada colocou lá, mas de um jeito sustentável, que o pobre pode sim pegar o dinheiro do rico, desde que ele preste um serviço para o rico. Né? Não precisa que nem o Lula fala o discurso dele do Robin Hood, vou taxar o super rico. Pô, o super rico ele é super rico porque ele fez alguma coisa para ser super rico, ele não saiu roubando, né? Aí ele vai tirar o dinheiro do rico e dá para o pobre. Não, o pobre presta um serviço para o rico. O rico precisa do pobre para ser rico, né? Ou você vai lá ser servido por outro rico quando você vai no restaurante? Quando o garçom não é rico, né? Ele vai ali porque ele está trabalhando dignamente, recebendo salário. E é o papel do Estado fazer isso. Qualquer coisa que venha o Estado, Thiago, o Brasil, como você falou, o Brasil produz riqueza. Vamos produzir mais. Vamos começar tem muita terra improdutiva, realmente. Muito. Eu acho que é o papel do Exército também, o combate à fome. Eu acho que quem deveria startar essa questão aí da fome também, né? De planejamento, de usar as áreas que já não estão, as áreas que foram desmatadas, as áreas que foram ali recuperadas pelo governo. Eu acho que desmatou, já vamos mapear tudo, vamos plantar lá, cara. Vamos botar paz, vamos produzir alimento para o país, vamos acabar com a história da fome. Porque se tem, qual é o problema da inflação? O nosso dinheiro está perdendo valor, Thiago. R$1.400 é ruim. É ruim hoje. Mas vamos pensar numa inflação negativa.
Vamos pensar, porque o dinheiro, quando você só perdeu o valor. Porque se o nosso dinheiro começar a valorizar, como valoriza o dinheiro? Ontem foi terça, fomos ao mercado. Foi ontem. Foi no feriado. Ontem. Tiago, no final de semana nós fomos comprar batata. A batata estava R$ 11,99. Ontem, 3 dias depois, a batata estava R$ 3,99. Então, assim, não adianta aumentar salário. Porque se você for parar para pensar, eu fiz um vídeo falando sobre isso, em 2020 o salário mínimo era R$260. Nossa, se você for parar para pensar, por que você vê, por que o dólar continua assim? O salário mínimo nos Estados Unidos é $1.000. E você compra coisa pra caramba. Agora, se o preço das coisas hoje está o preço de 2020, se mantendo ali, o cara que ganhar R$1.400 hoje está bem de vida. Então, como que faz o preço diminuir? Aumento da produção. Porque a inflação é o seguinte, como é que funciona a inflação? Muito dinheiro no mercado, como é hoje, muito dinheiro, quantidade de dinheiro, R$1.400 o salário mínimo. Só que tem pouco produto. Muito dinheiro, pouco produto, inflação certa. Agora, se tem muito produto e tem dinheiro, o preço estabiliza. Se tem lá no mercado, está recebendo, só consegue comprar. Porque você também é do mercado, comércio também, e a gente sabe disso. Falta produto, aumenta o produto. Se a safra da batata está explodindo lá, colhendo batata pra caramba, a batata vai ficar barata. Agora, se não teve uma colheita boa, aumenta o preço. Então, o que a gente tem que pensar? Em produzir. E o Brasil é um país que não tem desculpa, cara. O Brasil, o Lula fala tanto, mas o PT está aí há quase 20 anos. Falar de fome, o responsável é ele, não é o Bolsonaro. O responsável da miséria, desses 33 milhões que ele falou, não foi de um ano para cá que aconteceu. Se isso mesmo aconteceu mesmo, só mostra a incompetência do presidente atual. Olha só, ele deveria ter vergonha. Ele está querendo achar culpado. Mas se isso mesmo for verdade, Lu, se isso for uma das verdades, que quase impossível, que geralmente não é a questão do presidente, ele não é muito de contar a verdade, mas se realmente for verdade, o maior culpado é o presidente Lula. Ou não? Quem estava aí no governo? Então, assim, é o pai da pobreza, o pai da mentira. É o presidente Lula. Desculpa, mas é a realidade. É o cara aí que está aí. E, biblicamente falando, quem é o pai da mentira? É o Rivaldo Jesus. Rivaldo Jesus. Você vai pegar essa para você também. Rivaldo Jesus. Rivaldo Jesus, a sua hora vai chegar, Rivaldo Jesus. Põe na tela aqui o filme que eu vou deixar para todo mundo que está achando que o Bolsonaro vai ser preso. Recomendação de filme. Deve ter na Netflix, como fala minha sogra, ela não fala Netflix, ela fala Netflix. Deve ter na Netflix. Deve ter nos aparelhinhos aí que você tem aí, que eu sei que você tem, um Gato Net. Você procura Minority Report. É esse título mesmo, não é em português. Tem Minority Report, é um filme do Tom Cruise, de 2002, o Steven Spielberg é o diretor, e é justamente o que estão querendo fazer com o Bolsonaro. Prender ele por um crime que ele planejou antes de executar. Só que aqui, ó, a sinopse diz assim, ó. Lançado em 2002, estrelado por Tom Cruise, dirigido por Steven Spielberg, e o roteiro é baseado no conto homônimo de Philip K. Dick. Ele é definido principalmente em Washington, D.C., no ano de 2054. Está quase lá, hein? Falta 30 anos. Onde o pré-crime é um departamento de polícia especializado. Apreende criminosos com base em premonições fornecidas por 3 videntes chamados precogs. O elenco inclui o Tom Cruise como chefe de pré-crime, o departamento de pré-crime. Então, vamos supor, o cara planeja um estupro, o maníaco do parque. Ele fala, vou lá para o parque do Ibirapuera fazer uma patinação agora. Ele já está planejando. Aí eles conseguem fazer a análise da mente do cara e vão lá e prendem ele antes dos estupros. É isso que estão querendo fazer com o Bolsonaro. Não acharam crime nenhum que ele praticou de fato e estão querendo colocar ele na cadeia. Mas você esqueceu quem... Agora, o mais legal,
Não é legal. Só dar essa pitadinha. A Globo ela fica tão afoita para dar notícia contra o Bolsonaro que falou que primeiro que era Jeca e Joca, os nomes que eles estavam usando ali. Aí parece que o Jeca era o Alexandre de Moraes e o Joca era o Alckmin. Agora já estão falando que o Joca pode ser o Gilmar Mendes, não, o Flávio Dino. Pô, que na época nem era ministro do Supremo, cara. Então, quer dizer, eles estão querendo jogar mais caras do Supremo, que é justamente para dar força, né? Na hora que for para julgar o Bolsonaro, para não ter escapatória mesmo. O dia que o cara tava jogando biribinha lá na estátua do Tribunal de Justiça, lá do STF, eu assisti na Globo primeiro. Eu pus assim, Homem-Bomba, o título era, Felipe, Homem-Bomba acaba de se explodir em Brasília. Eu falei, cara, com todo respeito, entrou um talibã com granadas no peito, sem forçar. Foi o que a minha cabeça me levou a pensar. O cara entrou lá, né, pertinho da estátua e se explodiu. Pum! E levou a estátua junto, do jeito que eles falaram. No outro dia, quando eu fui ver aquele senhor jogando fogos de artifício na estátua, cara, eu falei, isso é comédia. Isso é cena de filme Isso aquela... Não é um terrorista, Já é um foi pateta. feito isso uma vez. Foi aquela menina... Esqueci Senhor o nome dela. doente. Hã? É um senhor doente, com problema mental, a ser respeitado. E a Agora, Dilma ainda fala aquele imbecil se matou com fogos. Não, então, Cara, ela ainda zoou do cara, é um doente, né? É um doente político, é um doente mental, uma vítima desse sistema nosso, né? Porque com certeza ele não nasceu daquele jeito, ele foi ficando, de tanto consumir conteúdo desse tipo aqui, virou um extremista. Mas nem sendo um extremista, ele atuou como um homem-bomba. Se ele planejou por 2 anos aquilo ali, ele não teve a maldade suficiente de um homem-bomba, de um talibã, que não abre a boca para ninguém, que põe um colete de bomba, que programa o horário, que vai lá e se implode. Isso é o homem-bomba. A gente não tem isso aqui no Brasil, graças a Deus. Então não queiram ter, não queiram passar para a população que a gente tem esse tipo de pessoa aqui. Isso é desonesto. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então não perde tempo. Adquira o nosso curso prático que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.